Gente, compartilhe, é muito importante. Dê seu like para que outras pessoas possam justamente ter esse conhecimento. Então, vamos iniciar aqui, como sempre, Deus, Pátria e Família, né? Quero agradecer aí a todos os patriotas, intervencionista, nacionalista, a todo brasileiro de bem aí que luta pelo Brasil. Estamos aí com mais de 230 pessoas, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre dois temas muito importantes que as pessoas estão nos pedindo, né? Justamente sobre essa operação Storm. O que é uma operação Storm? Traduzindo para o português, seria uma operação tempestade, né? Uma operação tempestade. O que seria essa operação tempestade Storm, né? Então consta, né, aí pela boca de muitas pessoas que está havendo um projeto, né, de justamente fazer uma prisão em massa de milhares de pessoas, e cujo Donald Trump estaria por trás aí dessa operação Storm, operação Tempestade, justamente para prender muitas celebridades, ou seja, narcotraficantes, políticos do mundo inteiro, né? Então, essa operação Storm, operação Tempestade, né, é algo que já vem acontecendo há um bom tempo atrás, mas está havendo uma alegação que se está tentando fazer uma prisão em massa de muitos políticos, narcotraficantes, pedófilos e etc, 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 né? E algumas pessoas estão, né, me perguntando, Albari, comenta lá sobre a Operação Storm, etc, etc, etc. Bom, eu vou aqui fazer uma introdução para que você possa entender, né, a minha posição, a minha visão de tudo que está acontecendo. Muitos que estão pela primeira vez aqui, outros já nos acompanham há um bom tempo, mas o que você precisa entender é uma coisa muito clara. Né? Existe um grupo, né, que domina, que controla toda a humanidade. Quem que é esse grupo que nós falamos há um bom tempo já? Quem que é esse grupo? É justamente os judeus sionistas. Ou seja, os judeus sionistas, eles controlam toda a humanidade. Aquilo que nós falamos, eles criaram todas as organizações secretas que nós temos hoje, a maçonaria, os Illuminatis, Rosa Cruz, tudo que você imagina dessas organizações, eles criaram, eles controlam. Eles criaram os Estados Unidos, a China, todas as potências. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a própria natureza humana, você tem uma dualidade. Ou seja, você tem o bem, você tem o mal. Você tem o certo, você tem o errado. Você tem a verdade, você tem a mentira. Então existe uma dualidade. É algo natural, é da própria natureza humana. Lá no início, os judeus, né, que eles querem implantar, né, aqui nessa terra um império sionista, um império judeu. Há muito tempo eles vêm tentando fazer isso. Mesmo na época de Cristo, por exemplo, eles esperavam um Messias aí político, né, um rei que fosse aí trazer toda a liberdade para os judeus. E quando Jesus vem como Messias ali, né, falando de um reino celestial, o que o próprio sistema judaico fez? Eles mataram a Cristo. Então, eles ainda estão esperando um Messias, né, que vai implantar um reino aqui, um reino físico, digamos assim, um império sionista, judeu sionista. Só que lá no início, veja bem, o que o judeu pensou, né? Porque pela natureza humana, cada 3, 4 pessoas, sempre você vai ter uma pessoa oposta, ou seja, uma pessoa que não é dentro do tradicionalismo, dos princípios, valores éticos, morais, cristãos. Então, a cada 3, 4 pessoas, sempre vai nascer uma pessoa que vai ser o contra, né? Usando uma linguagem mais metáfora, né? Uma pessoa de esquerda, digamos assim. Então, é a natureza humana, é a dualidade. E os judeus, no início, eles sabiam disso. Eles sabiam que sempre a cada 3, 4 pessoas que nascem, sempre vai ter uma pessoa ali do contra, da esquerda,
pessoas que não querem seguir um padrão, digamos assim, tradicional, cristão, pessoas, por exemplo, que querem levar uma vida totalmente diferente. Então, esse é o ponto. O que os judeus pensaram? Bom, nós não podemos permitir que essas pessoas de esquerda, digamos assim, só para você entender a metáfora, nós não podemos permitir que elas se revoltem contra nós de algum modo elas tomem o poder, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos levantar líderes lá, entre aspas, na esquerda, é uma metáfora, né? Vamos levantar líderes na esquerda. E nós vamos controlar os dois lados. Então, os próprios judeus, na época, eles fizeram isso. Eles levantaram lideranças, né? Tanto é que se nós pegarmos aí, por exemplo, o Lenin, né, um judeu sionista, né, do comunismo revolucionário, né, digamos assim, se nós pegarmos várias pessoas, né, cientistas, escritores, né, enfim, vários, né, também do lado do comunismo revolucionário. Então, os próprios judeus eles criaram, né, para poder dominar o mundo. Eles colocaram liderança dos dois lados. É por isso que, por exemplo, eles criaram os Estados Unidos, né? Então nós vemos lá, por exemplo, a nota de $1, tal, tudo aquilo que nós Estado, né? Os Estados Unidos da América, 4 de julho de 1776. Só um minutinho aqui que deu um pane aqui no meu. Voltou para mim aqui. Então, os próprios judeus sionistas criaram ali os Estados Unidos. E lá em 1949, eles criaram também a China. Então, o que acontece? Eles criaram os dois lados, para eles poder dominar os dois lados. Então, se nós pegarmos essa operação Storm, por exemplo, as pessoas, não, porque o Donald Trump está encabeçando, porque essa operação Storm, ela iria justamente combater essa nova ordem mundial, né? Esse governo único e tal. Só que a nova ordem mundial, esse governo único, só um minutinho aqui, gente. Essa nova ordem mundial, esse governo único, que nós tanto falamos, nada mais é do que esse império sionista, o império judeu, né? Que criaram ali os maçons, maçonaria vermelha, azul, né? Criaram todas as organizações, eles estão por cima de tudo. Então, o Donald Trump, para você ter uma ideia, ele é um judeu sionista. O pai de Donald Trump, por exemplo, o Fred Trump, judeu sionista. Então, o próprio Donald Trump, ele está no sistema. Entendeu? Aliás, ele é também um sistema, porque ele é um judeu sionista. Então, é essa a realidade. Então, gente, não há operação Storm, operação Tempestade, aí que vão prender as pessoas em massa pelo mundo, né? Vão prender Obama, vão prender esse, aquilo, vão prender aí políticos importantes no Brasil, tudo fachada, entendeu? Porque a CIA, uma agência de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, a KGB da Rússia e outras aí entidades secretas, digamos assim, todas elas estão a serviço justamente do poder sionista. Então, tudo isso que está acontecendo, a Operação Storm, a Operação Tempestade, é para tirar o foco, entendeu? Justamente para tirar o foco, porque eles querem dar a entender que se está combatendo uma nova ordem mundial, né? Que inclusive o próprio Ernesto Araújo falou, para quem acompanhou aí, né, o discurso, né? Inclusive o discurso que nós tivemos, que o próprio STF divulgou o vídeo, era uma reunião secreta, é uma rixa ali entre o Moro e o Bolsonaro, não se tinha ainda a intenção ali de divulgar o vídeo, né? Mas o que aconteceu? Por causa dessa briga, eles divulgaram o vídeo. E o próprio Ernesto acabou falando, achando que estaria falando para os ministros, ele falava ali que após
né, toda essa questão do coronavírus, o Brasil iria se sentar à mesa com 4, 5, 6 países para definir ali, implantar a nova ordem mundial. O próprio Ernesto Araújo falou. Depois que houve toda essa questão, daí algumas pessoas, não, mas não é bem assim, porque é fora do contexto, tal. Não, não tem nada de fora do contexto. Se você pegar o discurso do Ernesto Araújo no vídeo, ele fala claramente da participação do Brasil. Por quê? Porque nós temos aí os políticos sionistas, que estão também apoiando, né, todo esse império sionista, de judeu sionista, para implantar essa nova ordem mundial. Então esqueça, gente, essa história aí de Operação Storm, Tempestade, que vão prender, vão fazer prisões em massa, não é verdade. Né? Porque quem controla a humanidade hoje está por trás de tudo, até mesmo do Donald Trump, do Xi Jinping, da China, da Rússia com Putin, enfim. Então essa é uma realidade que eu queria comentar aqui com vocês.